Ou Então, muda. assim, Tudo é uma ilusão. tipo, Diz. eu estou no modo psicopata, né? Assim, Sim. antes talvez era o narcisista, daí agora eu entrei no modo psicopata, então sempre me perguntar para quê? Assim, porque eu percebi que as pessoas ao meu redor também estão assim nesse modo psicopata. Então você não é Assim, você. Você é uma ovelha. Você segue o rebanho. Viu o que é que você disse? Você se tornou vilã. Você caluniou que as pessoas à sua volta também são psicopatas. Bonito. Viu? Obrigado. É exatamente isso que você acabou de falar que demonstra o como você é uma ovelha, uma escrava. Porque você agora se colocou, porque eu agora me tornei, porque estou num ambiente em que toda a gente é psicopata. O que é que você acabou de fazer? Quebrou a primeira regra. Você se colocou vítima dos outros, dizendo que você se modelou aos outros, significa que você não tem vontade própria. Você não tem caráter, você não tem personalidade. Você é o que os outros são à sua volta. Foi o que acabou de falar. E caluniou os outros, chamou as pessoas à sua volta, todas elas de psicopata. Acabou de fazer. Está não, a ver, pessoal? eu quero dizer, depois de todo esse autoconhecimento, desse estudo, eu percebi que eu estou no modo psicopata, assim, para mim tudo é indiferente, assim, tô nem aí. E eu percebo que tem pessoas ao meu redor também que têm esse perfil Uhum. psicopata. Isso que eu queria Uhum. dizer. E isso te irrita? Quando elas se demonstram Não, não me indiferentes a ti? irrita. Quando elas se demonstram indiferentes e que estão nem aí para ti? Não está te irritando? Não está te incomodando? Seja honesta, porque a Não, não direção me dos olhos irrita porque mostra o que a pessoa está pensando. não me irrita porque eu reconheci isso de mim também, Uhum. sabe? Mas eu quero saber como chegar nesse nível de entender a pessoa, de conseguir assim O controle sobre a ter essa pessoa. empatia, o controle, não o controle sobre a pessoa, mas esse conhecimento de chegar Exatamente. ao ponto Sobre a de. pessoa. Você está fazendo um curso para essa pessoa ou está fazendo um curso para você? Não, na verdade, para mim. Então é suposto você controlar as É, outras pessoas ou controlar como você lida com as outras pessoas? não, como lidar com as outras pessoas, assim, Controlar como você com a minha. reage e lida com as outras pessoas, certo? E você já consegue fazer isso? Ou você ainda se coloca ainda vendo como as outras pessoas afetam você, agredem você, deixam você em situações constrangedoras, machucam você, não vivem de acordo com as suas expectativas? Como é que está? O Jonathan disse aqui uma coisa muito interessante, que é uma frase bem conhecida, que é: o homem só é livre verdadeiramente quando consegue fazer o que não quer. Isso é para ser adulto. Ser adulto não é fazer o que você quer, é fazer o que é necessário fazer. Pensa nessa resposta que eu já vou voltar para ti, Jaqueline. Luís já está um tempo aí à espera. Mas pensa nessa resposta. A pergunta que eu te fiz para ti é: as pessoas ainda te afetam, ainda alteram o teu estado emocional e tu ainda agora tu estás nessa, estou nem aí, como uma forma de defesa? Pensa nisso. Dá-te tempo a pensar, não reajas ainda à minha pergunta. Dá-te tempo para mastigar isso. Luís, fala. Eu queria saber se, tipo, a pessoa por ela mesma tem como mudar essa parte toda, por ela mesma, sem ajuda alheia, sem ajuda de terceiros nem nada. É difícil, nós precisamos, por exemplo, eu estou aqui para vos ajudar a fazer isso e eu, para conseguir fazer isso comigo, eu tive que ter pessoas que me dissessem na cara aquilo que eu não estava percebendo que eu estava fazendo. Eu Então, precisei porque ter se pessoas torna que um fossem muito ciclo, sinceras. Tu me ajudaste muito com isso, Luís, quando tu vivias comigo, sabias? porque isso acaba se tornando um ciclo vicioso, né? Tipo, o jeito da pessoa agir, ela Uhum. continua agindo, e acaba que fica nessa. Eu queria saber, tipo, se pela pessoa mesmo tem como ela, não sei se tocar disso daí e realmente pegar pra mudar por ela mesma, tem como isso daí, Ok. ou é muito difícil mesmo. Só existem três coisas que fazem a pessoa cair-lhe a ficha. Quando ela perde tudo, quando ela recebe o karma na mesma moeda, ou seja, quando ela conhece alguém ou depende de alguém exatamente clonezinho. Vamos fingir, aquela mãe que maltrata os filhos, mas tem aquele filho que é o xodó. Larissa, isso é bom para a Larissa aí. Larissa, pega essa. A mãe tem. Todos os filhos são as ovelhas negras, mas tem aquele filho que é o xodó. Vocês vão notar que o filho que é o xodó é exatamente igual à mãe e trata a mãe da forma como a mãe tratou os irmãos dele. E fica aquele ciclo vicioso entre os dois, que é o karma dos dois. E nenhum deles se apercebe, porquê? Porque eles plantaram isso e estão vivendo esse karma. A pior coisa que nós podemos fazer é tentar interferir com isso. Deixa-os morrer nós mesmos. Porque senão nós saímos como uns vilões. Porque é aquela história, sai e deixa as cobras se morderem uma à outra. Porque o orgulho não deixa as pessoas. E qual é o orgulho que mais impede as pessoas de ver a realidade? O orgulho que dá a falsa ideia
de puritanismo à pessoa. O que é o puritanismo? A ideia é que ela é que é uma boa pessoa, que ela é que salva as pessoas, que ela é que ajuda as pessoas. Porquê? Porque normalmente muitas dessas pessoas puritanas elas têm poder económico, elas tendem a fazer atos sociais e religiosos que se destaca como se fosse uma pessoa caridosa, uma mártir, porque essas pessoas normalmente são uma mistura de narcisistas com psicopatas, elas são ardilosas na sociedade para manter esse poder. Ok? Então o que é que elas fazem? Elas fazem isso tudo para que nunca ninguém se aperceba isso, para elas continuarem a manter isso. Então sempre vem, então, ou porque a pessoa perdeu tudo, do género, a pessoa foi abandonada por todo mundo, ficou largada, ou perdeu tudo, se lascou, ou a pessoa, e por mais que tente ser vítima, ninguém vai lhe socorrer mais, ou a pessoa ah, acaba por ficar presa a alguém exatamente igual a ela. Isso até acontece em casamentos. Nunca ouviram falar daquela pessoa que teria muito uma esposa que era super parceira, leal, fica com a amante e a amante faz o inferno da vida desse cara. Então, não gostavas de uma pessoa boa, agora vais ter uma pessoa ruim. Olha isso para ti. Eu não tenho mais aquela parte minha maquiavélica deste. Eu adoro ver isso porque eu já tentei ajudar muita gente assim e depois eu que saí como vilão. Porque quando nós tentamos interferir para ajudar essas pessoas sempre precisam daquela tríade que é a vítima, o Isso, vilão e o salvador. Eles vão nos buscar como salvadores. Quando nós, como salvadores, não formos aquilo que eles precisam para manipular, nós automaticamente passamos a ser vilão. isso que eu ia te falar também, eu ia falar porque se não tem como a pessoa se tocar por ela mesma, isso daí, e é difícil a gente fazer alguma coisa, então o jeito é deixar de lado. Quando você vê uma pessoa assim e não consegue dar certo com ela, você vê, mas o Prática melhor é expectativas. deixar isso, deixar de lado, porque Uhum. a pessoa não tocando por si, não se tocando por si mesma. E eu não sou um psicólogo muito bom, e até psicólogos têm dificuldade em ajudar essas pessoas. Então, eu tentar ajudar, tentar mudar, tentar Não, tua conversar isso obrigação. daí, sim, claro, não é minha obrigação, mas tem muitas pessoas que fazem isso. Ou é um amigo, ou uma pessoa que você tá junto, isso daí Uhum. é uma perda de tempo, é uma exaustão, é só um tempo e saúde sendo jogado fora. E isso, além disso, como nós falámos na dinâmica anterior, as pessoas têm aquele modo infantil de querer fazer as coisas por psicologia reversa, que é o atentar para chamar a atenção. Por isso aquela metodologia do quando tu aceitas a coisa tal como é, em vez de te preocupares como gostarias ou que não gostarias que fosse, o que acontece? O meu filho se tornou agora, está com 18 anos, e se tornou um alcoólatra, só quer festas, beber e andar bêbado e fazer bosta. Eu já lhe ensinei que isso não era correto. Eu vou te chamar 3 vezes a atenção. Filho, não sei o quê. Há uma grande tendência dele continuar a fazer isso só para sentir que eu amo ele sentir-se amado por mim porque ele está tendo atenção pela negativa. Quer dizer que aquela história que fala mal de mim, mas fala quer dizer que eu sou importante, que é uma palhaçada. Assim, filho, então olha, é o seguinte, eu já falei várias vezes contigo, tu já sabes que todos os homens da nossa família morreram de cirrose hepática, da parte da minha família do teu pai, tu já sabes que tens problemas aí da parte da tua mãe que também com problemas com bebida, tu queres assumir esse lugar? Tu já és adulto, então o pai lava as mãos daqui, toma-te com pilares. Eu vou aceitar, é o teu jeito, paga as consequências disso, o pai a partir de agora não vai mais te encher o saco com isso. Quando tu quiseres vir falar com o pai, quando quiseres o amor do pai, vem sóbrio. Mas se queres tornar-te um alcoólatra, se queres rebentar com a tua vida, queres destruir com toda a tua vida, se eu não conseguir ajudar o meu pai, quem sou eu para te ajudar a ti? Tu não queres. Queres ser igual ao resto da tua família? Força aí. Eu aceito que esse é o teu, que é o teu perfil. Eu aceito que é isso, porque por 3 vezes o pai tentou te abrir os olhos e tu não aceitaste, o pai aceita como tu és. O pai aceita que essa é a tua escolha. Assusta, não assusta quando uma pessoa fala assim? Dá aquele medo, puta que pariu. Porque é um instinto de nós, quando a pessoa aceita, quer dizer que ela desistiu de nos salvar. E toda a gente tem essa paranoia de, instintivamente de querer ser salvo por quem ama. Aquela história como aparece na novela, a pessoa fica lá insistentemente uma vida inteira querendo se resgatar a alma do outro e o outro só faz a merda. Pelo amor de Deus, tem mal que fazer. Não. Filho, quer ficar alcoólatra, quer se beber, quer fazer bosta, quer ser preso, quer matar alguém num acidente de carro, quer morrer de cirrose hepática, quer ter um acidente e morrer. Faça, você já é adulto. Faça, faça. Se isso te deixa feliz, se é isso que é o perfil da tua vida, se tudo aquilo que o pai te passou, que a tua mãe te passou, te tornou nisso, faça. Você agora é adulto. Isso quebra o coração de qualquer pessoa. O aceitar a pessoa tal como é dizer, eu aceito que isso é o teu jeito, mas eu também tens que compreender que eu não gosto desse jeito e que eu sou incompatível com esse jeito. Então eu vou me afastar de ti. Eu vou dar toda a liberdade a seja o teu jeito, só não te vai fazer companhia. Tenta controlar isso e tentar fazer a pessoa mudar e não sei o quê. É só meio que maquiar, não é? Exatamente. Maquiar a coisa. Porque, se você falar assim, não, você não vai fazer isso, vai ficar aqui, você não vai beber e não vai não sei o quê. A pessoa vai continuar com isso, a pessoa vai continuar sendo desse jeito, a Uhum. pessoa vai ter esses descontroles todos. A única coisa que vai mudar é que ela meio que vai estar sendo proibida, meio que vai.
Isso. vai estar maquiando o vício dela, não vai só expor, não vai ficar aparente. A única coisa que vai mudar é a aparência. Porque a proibição leva à perversão. E esse foi o motivo, Luís. Vocês não sabem isto, mas eu sempre gostei de beber bons vinhos. Nunca fui de cerveja, mas eu gosto de bons vinhos. Só que devido exatamente a essa história que eu falo sobre os homens da família todos terem morrido de cirrose hepática é real. A minha família foi da parte do meu pai e da minha mãe. Só o meu avô é que morreu de câncer. E ele era alcoólatra, teve que parar de ser alcoólatra para fazer quimioterapia, senão também teria morrido de cirrose hepática, de tanto, porque era tudo alcoólatra, tudo bêbado. Parte da minha mãe também. O meu filho, ele tem uma tendência epigenética de ter esse apetite pela bebida e pela droga, porque também tem casos desses. Tem um primo meu que tem isso desde os 15 anos, né? Um primo meu que tem problemas com droga desde os 15 anos, já está com 50, está completamente quebrado, e da parte da mãe dele também tem histórico de bebida, de abuso de bebida e abuso de droga. Então ele já tem informação epigenética com essa tentação. O que é que eu fui fazendo sempre com ele? Sempre foi tudo às claras. Filho, olha, existem essas drogas, existe isto, existe aquilo. Nunca proibi, porque isso faz com que a criança ou o adolescente queira. E quando eu abri uma garrafa de vinho, fazia ele cheirar o vinho. Porque tem duas coisas. Primeiro, programei o cérebro dele só gostar a sentir o cheiro e reconhecer vinho caro e de boa qualidade. Então ele já tem uma programação interna de bebida com qualidade. Então a tendência de ele gostar de bebidas com baixa qualidade vai ser mais difícil. Segunda, como ele via-me sempre tomando uma, no máximo duas taças de vinho, e acho que ele nunca me viu alcoolizado. E ele sempre sabendo dessa história, o que é que eu fiz? Eu desprogramei a fome ou a sede epigenética sobre o proibido. Que é o que acontece na adolescência, agora nesta fase que ele está com 18 anos, de crescer com os amigos, beber e fazer cagada. É claro que ele vai ter os seus momentos de fazer cagada, como eu também fiz, ele sabe, mas a habituação vai ser muito mais difícil porque eu desprogramei no inconsciente dele isso por não fazer de um tabu a bebida. Entendem como é que. Sobre essa questão? Então, eu aceito que tenho uma genética que tem o vício da bebida. E ao aceitar, eu pude reeducar meu filho. Se eu não aceito, eu vou ficar com paranoia, vou esconder as bebidas todas, porque eu morro de medo que o meu filho se torne igual aos meus pais. O que é que vai acontecer? A primeira coisa que ele vai fazer quando eu tiver acesso à bebida, eu não conheço e vou beber antes que o meu pai descubra. E aí ferrou. Então, temos esse paralelismo, assim, que é aquela questão da proibição que leva à perversão. Mas, quando você começa a querer salvar pessoas dos seus comportamentos, seja os amigos, seja uma namorada ou coisa assim, quanto mais você vai dizer que não gosta, o que acontece? Mascara por 10, 15 dias, que chama cura dos 15 dias, e depois volta à mesma coisa. Mas foi aquele período de lua de mel. Agora está tudo bem, agora já estamos agindo como nós queremos. Ali ao fim de 10, 15 dias, volta outra vez a mesma pessoa. Na verdade, a pessoa só mascarou, como disseste muito bem, para acalmar os ânimos, para não te perder. Mas depois volta, porque nós somos viciados na nossa sombra. Nós somos viciados na dor. Nós somos viciados em ser infelizes. Porque reparem bem, quando nós tentamos explicar a alguém que é viciado em ser infeliz, a receita para ela começar a se tornar feliz, ela sempre vai fazer três argumentos. Como eu posso fazer isso se eu já sofri tanto? Como é que eu posso fazer isso se eu ainda estou acompanhado da gente que me faz sofrer? Como é que eu posso fazer isso se eu não estou curado? Essa pessoa que normalmente tem estes três tipos de pergunta quando nós apresentamos soluções positivas para a vida dela, essa pessoa é viciada no sofrimento. Que é aquilo que não, como nós vimos, o Vinícius, o mapa mental sobre os elogios, ele leva para a dor. Essa pessoa é viciada na dor, é viciada no sofrimento. E tem muita gente que, da geração do Luís, que devido aos doramas e essas coisas aí japonesas, aprendeu e se modelou a ser desse jeito logo para conseguir ter atenção social, para ter namoro, e depois aprendeu a ser assim e como aquilo resultou, se tornou a personalidade da pessoa. Porque resultou. Quando vem alguém que não resulta, essa pessoa que é esquisita, que é estranha. E isso acontece muito com a tua geração, Luís. Por isso é que a cultura woke ama a tua geração. Ah, se for depressivo. Ah, se for sadomasoquista. Se eu inventar uma historinha que eu fui abusado. Porque a quantidade de meninas contando história falsa que foi abusada na infância só para ter atenção é uma coisa absurda. Tem um vídeo, lembras-te daquele live que eu fiz contigo e com aquelas outras duas meninas que nós falámos sobre isso? Por causa da questão da automutilação, por causa nós fizemos isso há 2 anos atrás. Né? Está lá no meu, se quiserem ver, está lá no meu Instagram. Está maravilhoso, eles explicam, sim, realmente tem casos desses, mas muitos deles só estão fazendo isso só para chamar a atenção e se tornou um hábito dessa adolescente. E o pior, hábito na adolescência se torna a personalidade do adulto. E esse é que é o maior problema. As decisões que nós tomamos ali dos 14 aos 18 anos gravam personalidade, são as que marcam e fazem a nossa personalidade de adulto. E é isso que nós não queremos assumir. Porque é aquela coisa que eu me digo, 80% dos nossos problemas é por arrependimentos que nós não temos coragem de assumir. E nós mascaramos isso com trauma. Com trauma. Ah, estou arrependido de tal coisa. Ah, estou arrependido de tal coisa.
Mas eu não posso dizer isso. O que tenho que dizer é, ai, tal pessoa me feriu. Ai, tal pessoa me traiu confiança. Ai, tal pessoa me enganou. Ai, tal pessoa me abusou. É muito mais fácil para o vítima do que o cara que fez cagado, o cara que é imperfeito, a pessoa que é incorreta. Já não tenho isso. E socialmente é muito mais aceito. Então, se socialmente é mais aceito, eu vou usar isso e eu me torno isso. Como a Bruna falou e como eu estava falando, as 5 coisas, os 5 assuntos que nós temos na mente. E aquilo se repete de tal forma que tudo que nós vamos ver, comparamos com o que está na nossa mente só para ter razão e fazemos isso ser destino. Diga, Larissa ou Jonathan, agora é a vossa vez. É, é uma, é um exemplo. Eu tava pensando aqui no meu caso, é um exemplo da resposta que você deu aí pro Luiz, que ao longo dos anos de feedback da Larissa, de coisa que ela reclamava de mim, ela direto já falou assim, nossa, você me trata como se eu fosse burra. Eu ouvi isso muitas vezes, e aí eu comecei a reparar que não era pessoalmente com ela. Eu sentia isso com todo mundo. Eu me sentia mais inteligente, mais capaz e mais tudo com todo mundo. Eu até já falei algumas vezes pra ela, não, mas não é com você, não precisa levar pro lado pessoal, eu me sinto assim com todo mundo. Mas só ter esse conhecimento de que eu era assim, não resolveu nada na minha vida. Eu continuei sendo babaca, arrogante com todo mundo à minha volta, sem ele. E o que reforçou esse teu narcisismo? Um falso laudo na escola de tu seres o quê? Altas habilidades. E Tipo, não era quando tu criança. começaste a trabalhar comigo e descobriste que não eras altas habilidades, caiu isso. Sim, Percebes? Tu tiveste isso, mas isso era reforçado com o estereotipo de seres um altas habilidades que não és. Ou seja, um falso claro. laudo. Tchau, Vinícius, bom descanso. É. Entendes? Ou seja, olha, por exemplo, é uma outra coisa que eu ainda quero muito trabalhar, que é a maior parte das pessoas que são diagnosticadas com borderline, são diagnosticadas com narcisismo explosivo, que são diagnosticadas com personalidade limítrofe, ou com outros tipos de personalidade assim mais de antissocial, ou surtadas, como dizemos, né? A maior parte dessas pessoas não, é um falso laudo. O que a maior parte dessas pessoas tem é uma coisa chamada stress pós-traumático. E as pessoas associam muito só ao stress pós-traumático a sobreviventes de guerra e a militares. Existe uma coisa que eu gosto de rotular, que é o rótulo meu, né? Stress pós-traumático urbano. Nós não estamos permitindo fazer o luto das nossas derrotas e das nossas perdas do tempo que é necessário. Nossa, perdi um casamento. Divórcio. 2 meses já tenho assim quantas pessoas me insistindo para eu baixar a porra do Tinder para me conectar com outras pessoas. Caramba, tem como eu preferir ficar 1 ano ou 2 anos sem estar com ninguém? Posso? Não, pelo amor de Deus, que obcecado, que paranoia é essa? Você é um obcecado. Peraí, mas nós não estávamos agora na geração dos empáticos versus os nossos avós que não eram nada empáticos? Peraí, na altura dos nossos avós e antes, era muito valorizado uma pessoa que tomasse o seu tempo para fazer os seus lutos. Tomasse o seu tempo para fazer os seus lutos. Agora não, agora as pessoas enfiam medicação, vão fazer não sei quantos tributos lá, em todas as porcarias lá, e não respeitam pelo menos o que devia ser o ideal. O ideal mesmo é 9 meses, que é o tempo de nós nos recriarmos, de fazer o processo do luto. Fui despedido da empresa que eu gostava de trabalhar. Não tem como ficar sem trabalhar, não. Vá trabalhar noutra empresa, dê o seu melhor, mas faça o luto da empresa anterior. Tire o seu tempo. Descubra o que é que aconteceu. Faça aquela questão tal com a empresa anterior. Você se dedicou. E você vai fazendo com calma esses 9 meses na outra empresa. Porque senão o que acontece? Eu trabalhei para aquele patrão que era assim, 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 por ingrato, agora estou nesta empresa e já não vou dar nada. Mas quem te disse que o patrão dessa nova empresa não é uma pessoa excepcional? E que merece o que você tinha para dar no outro? Porque você não fez o outro, você está com stress pós-traumático. Então tudo vira gatilho de reatividade. E, não é que é borderline. Não é que está com burnout. O caralho, mano. A pessoa, hoje nós não estamos tendo permissão de tomarmos o nosso tempo para sofrer as nossas perdas e as nossas derrotas. Não nos deixam. As pessoas não têm mais paciência para lidar com o nosso sofrimento. Antigamente, na época de que as pessoas é que eram ruins, como o pessoal adora dizer, como as pessoas eram ruins antigamente, como os homens eram ruins, como as mulheres eram ruins. Gente, uma mulher ou um homem, se fosse viúvo, podia ficar o resto da vida como viúvo e era respeitado por isso. Ninguém impunha. Agora, se alguém é viúva, se 1 ano não quer casar, já estão querendo obrigar a pessoa a não encontrar as cegas com outra pessoa porque os amigos não suportam mais, porque querem que a pessoa lhes faça companhia em casal. É colocada na porra desses filmes que não é comédia romântica americana. Nossa, mas você já está há 2 anos nisso, a sua esposa já morreu há 2 anos, está na altura de seguir com a vida. Caralho, mano, você ama assim tanto a sua esposa que se a sua esposa morresse ao fim do ano você já estava seguindo com a sua vida, é isso?
Não sabia que tinha prazo para eu seguir com a minha vida. Toda a energia que eu gastei para 60 anos com a minha esposa, ela morreu, agora quer que eu reduza aqueles 40 ou 30 anos, ou seja, lá o tempo que falta. Em quanto tempo para ti? Quanto tempo se a tua esposa morrer se você seguir em frente? Isso é um alerta, olha, vou falar com a tua esposa. Agora está a dizer que 2 anos não é, já é mais que basta e que já devia seguir. Sabe o que é que isso significa, né? Se você morrer, ele também, em menos de 2 anos, ele já vai seguir com outra. Ele vai esquecer você em menos de 2 anos. Estão entendendo? Então é stress pós-traumático que a maior parte das pessoas tem. E o pior é que as pessoas depois começam a camuflar, como o Luís falou muito bem, com outra aventura, com outro relacionamento, com, desculpa, Jacqueline, tu gostas disso, mas é uma realidade, com ayahuascas, com drogas, seja quais forem as naturezas, já quem toma a coisa, ou com a falsa religião. Não para entrar na porra do casulo e só chorar dentro dela mesma. Ficar com raiva dela mesma. Entrar em barganha com ela mesma. Sabem? Entrar em depressão com ela mesma. Entrar numa falsa aceitação que depois, quando descobre mais uma informação, volta tudo atrás, que é normal. Porque é por ciclos, é casca de cebola nisso. Nisso é casca de cebola, isso não se corta ao meio. É daquelas que eu nunca uso os 10 S no luto. Eu ajudo a pessoa a fazer o luto no tempo dela. E não nos 10 S. 10 S é cruel para um luto. Porque tem que se respeitar. Porque a pessoa colocou todas as cartas, colocou toda a fé, colocou toda a esperança, toda a sua crença interior para que aquilo acontecesse. Depois querem ir à velocidade da luz só para não incomodar os vizinhos, os amigos, tal. As pessoas não estão mais empáticas porra nenhuma, mano. Pelo contrário, as pessoas não estão empáticas. Porque é fundamental respeitar os sentimentos. É isso que é empatia, é isso que é respeito. Respeito e responsabilidade emocional sobre você e sobre o outro. Então, quando eu tenho um relacionamento e em menos, um relacionamento que durou não sei quantos anos, que eu coloquei todas as fichas, que no meio das brigas, porque para um relacionamento terminar, é raro um relacionamento que termina de um dia para o outro. É depois de muitas tentativas, de tentar dar certo, porque houve brigas, houve tentativas, tal. O maior sentimento que acontece quando um relacionamento desse não dá certo é de tanto esforço para nada. Eu me sinto uma merda. Eu me sinto um lixo. Eu sinto que não fui importante o suficiente para a pessoa lutar por mim. E há muitos casos que o outro lado também está pensando assim. Porque eu já escutei dos dois lados e os dois pensavam a mesma coisa um do outro. Mas na verdade é que se tornou tão insuportável que eles já não conseguiam mais estar convivendo um com o outro, porque o que fizeram nesses processos foi tão insuportável, que se tornou mais do que aquilo que eles tinham em comum de bom para durar. Então, sim, teriam que se separar, infelizmente. Especialmente, e dói mais quando tem família, quando tem filhos, isso tudo é horrível. Porque depois vem o despeito. Depois cada um quer mostrar que está bem só para agredir o outro, que já está saindo, que é para agredir o outro, já está paquerando só para agredir o outro. Aquela história, são vinganças. Ou aquela pessoa fica eternamente sempre coitada, porque com a sua infelicidade está querendo machucar os filhos e machucar o outro cônjuge, para que o outro cônjuge sinta algum arrependimento por ter abandonado, por não ter continuado a relação. Como acontece mais com as mães alienadoras, que não se metem mais numa relação, estão sempre infelizes, fazem os filhos crescer com elas, vendo elas infelizes, mas na verdade isso é uma forma delas se vingarem do pai das crianças. Porque as crianças depois ganham raiva ao pai, porque a mãe está sempre em sofrimento. E isso é uma crueldade, isso é maquiavelismo da mulher. Só que ela sabe perfeitamente. Porquê? Porque ela está muito bem até chegar às pessoas que possam ter acesso ao ex, que é para de repente ela começasse a colocar naquela postura. Eu cheguei a ver isso. A pessoa está muito bem conversando, de repente chega alguém que tenha de alguma forma, ela sabe que de alguma forma tem tendência para passar a informação para o ex, e de repente ela começa logo. A mulher estava rindo ali. Gente, dá vontade de ter aquele taco de golfe e perder o primeiro réu, sabes? O réu primário. Dá muita vontade de fazer isso. E algumas pessoas depois são maquiavélicas. Está chorando porquê? Mesmo agora estava feliz. Eu digo isso alto para outra pessoa ver. Mesmo agora estava feliz. O que é que aconteceu? Está chorando porquê? Precisa de ajuda? Sabes aquela coisa do otário? Fiz-me de otário? O que é que aconteceu? Precisa de ajuda? Estás triste? O que é que aconteceu? O que é que chegou que deixou você triste? Você estava feliz aqui para caramba. Depois eu começo a caguetar como uma pessoa estava feliz. A pessoa fica toda envergonhada e depois vai embora. Porque eu escondo cara a mentira da pessoa, a manipulação da pessoa. Então, gente, né, vamos encerrar aqui hoje, agora, nesta parte aqui. Vocês lembram-se quais são os 5 passos, né? Vamos lá. Quando você está muito na vítima, você é uma narcisista que usa a vitimização para prender os outros. E, acima de tudo, para não se responsabilizar, que é aquela história da autorresponsabilidade, para não se responsabilizar por você. E a forma como você age como vítima demonstra a sua sombra. E a sua sombra sempre vem daquela tríade. Psicopata, maquiavélico ou narcisista. Ok? Já sabemos, o maquiavélico é aquele que tem um prazer sádico em machucar os outros. O narcisista é aquele que adora fazer todos os jogos para ter controle e para ter supremacia sobre os outros. E o psicopata é aquele que não consegue nem ter empatia e consegue ser frio, calculista para fazer coisa. Ok? Daí, vamos ao terceiro passo. Quando a pessoa consegue fazer isso,
Aí o que é que a pessoa vai fazer? Qual é o terceiro passo? Reconhecer isso para modelar isso e isso não ser a primeira personalidade, mas sim ser uma personalidade defensiva. A história. Se eu sou um homem que constantemente está sempre sendo bruto, eu vou aprender uma arte marcial para não precisar estar sempre constantemente bem bruto, só usar isso quando for estritamente necessário. Ok? Que é para usar isso como uma ferramenta defensiva e não como uma ferramenta comportamental. Ver a minha tríade como ferramenta. Ok? E não como roupagem. Que é a persona. Daí, procurar pessoas que me ajudem a conseguir fazer isso, que é a resposta ao Luís, que o Luís perguntou. Aí a pessoa tem que procurar pessoas que ajudem ela a entender estes passos para ela se melhorar a si mesma. Para ela colocar no lugar certas coisas, que é aquela coisa, mudar as vontades. Ah, tenho vontade agora de me vingar. Para quê? Para quê? Qual é a utilidade dessa vontade? Para que você vai se vingar? Porque eu quero. Você fala do porquê, mas não falou para quê. Você falou da sua motivação. Da motivação já sabemos. Qual é a utilidade disso? O que você ganha com isso? A pessoa nunca quer assumir que ela ganha prazer em ver outra pessoa quebrada. É raro a pessoa que diz, porque eu adoro ver aquela pessoa ferrada. A pessoa, afinal, se está com vítima, como é que ela vai, de repente, querer assumir que ela é realmente é que é cruel? Como eu disse. E aí você procura essas pessoas, como a Bruna falou, como o Luís falou, que ajudam a reforçar quem você precisa de se tornar. E aí você faz aquela OPTV, que é fazer um mapa a 3 meses sobre as várias áreas da sua vida, do que é fácil, dos 3 aos 6 meses, o que é de média dificuldade, e dos 6 aos 9 meses, do que é realmente difícil fazer. Em que você vai fazer 3 coisas, e depois eu vou fazer esse mapa, vou deixar o mapa para vocês lá o mapa lá no vosso curso lá, né? Que é bem legal para fazer isso, lá na plataforma, para vocês, até depois, se quiserem baixar isso tudo e fazer para vocês, façam quantas vezes quiser, mas acima de tudo vocês têm que analisar isso como se vocês fossem donos de uma empresa. Então vocês não podem ver isso de forma emocional, mas sim de forma racional, ok? Ir para este aqui e não para este aqui, tá bom? E aí vocês analisam aqueles campos lá. Quando vocês têm isso e vocês conseguem fazer aquelas métricas todos os dias ali, fácil, e depois vou para o médio, depois vou para o difícil, vocês conseguem modelar e criar uma nova personalidade com novas vontades. Então ninguém se cura, ninguém se aprimora, ninguém evolui, só paramos de ser de um jeito e começamos a ser do outro. Só paramos de ser de um jeito, só paramos de agir como idiotas e começamos a agir como sábios. Traduzindo de uma forma mais leiga. Paramos de agir como idiotas e começamos a agir como pessoas sábias. Mais simples do que isso é possível. Então, não é eu preciso me curar, eu preciso parar de ser idiota com a minha vida. Porque meus filhos depois vão, ganham a sua independência, muitas vezes com ranço de mim. Meus amigos vão, com ranço de mim muitas vezes. No final, quem é que fica? Eu com a minha consciência pesada. De vítima. Ninguém me ama. O que você fez para ser amável? O que você fez? Nossa, ninguém vem na minha casa comer comida. Você queima a comida toda, por que eu vou querer comer comida queimada o tempo inteiro? Vá tomar banho, ganha vergonha na cara. É simples. Então, muitas vezes a escolha é, se eu estou sendo uma idiota com a minha vida, porque a minha vida não está funcionando e eu estou fazendo a mesma coisa, se eu começo a prestar atenção a essas minhas reatividades, eu começo a perceber que eu sou só vítima de mim mesma. Que eu sou o vilão da minha história. E diz uma coisa, Jonathan e Larissa, quando eu mostrei a vocês como vocês eram os vilões da vossa vida, de cada um de acordo com a vossa personalidade, foi ou não foi uma libertação? Identificar é o primeiro passo. Então, a gente assistiu aquele documentário e a gente ficou dando pausa o tempo todo. A gente foi identificando as personagens, não só nas pessoas, mas na gente mesmo. É bem legal, porque Mas, a partir daí você consegue direcionar. sim, mas aquela parte, por exemplo, o Jonathan expôs aqui, que ele era vilão porque ele era um narcisista que se achava mais inteligente que todo mundo, né? Mas lembra-se Fica mais como é que você era vilão? Você tinha essa necessidade absurda de agradar pessoas que maltratavam e que rejeitavam você. Esse era o seu fácil. jeito de ser vilã com você Sim. mesma. E Ou você quando eu era precisava, maquiavélica, porque eu queria espantar as pessoas para ninguém chegar perto mesmo. que era assim como você reagia. Que eu queria ser brava, queria xingar e brigar, que é pra você ter medo. Já que você não quer me respeitar por amor, você vai me respeitar por mim. Exatamente. Mas esse só foi o segundo passo, viu? Uhum. O terceiro passo, quando você percebeu em que várias circunstâncias você se tornou assim desse jeito, você conseguiu mapear e controlar melhor os seus impulsos. Eu Viu? só ainda estou tentando aprender como eu faço isso em relação à pessoa, em relação à sombra da outra pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa que eu vou precisar conviver. Tem gente que eu vou precisar que ela, né,
vai viver tua vida, vai colher os frutos de tudo que você está plantando. Uhum. Mas algumas pessoas vão precisar conviver. E aí, até onde eu uso minha sombra a meu favor? E ponho a pessoa no lugar dela ou deixo ela se expor sozinha? Ótima pergunta. Aí você vai aquilo que eu chamo, que eu coloquei lá nas últimas, que é o camaleão emocional. Por exemplo, o Jonathan, se ele é um narcisista, eu tenho que ser com ele o quê? Maquiavélico. Mas lembra-te quantas vezes, quando tu vinhas falar, eu demonstrava para ti que eu não tinha nenhuma empatia pela tua dor? Hum. Entendi. É o Sério? psicopata. Eu não fui Pedra. psicopata contigo. A sério, tu gostas tanto assim dessa tua mãe adotiva? Vai lá sofrer nas mãos dela, que bom para ti. Estou nem aí, tu é que estás sofrendo. Foi ou não foi assim que eu fiz contigo? Isso quebrou ou não quebrou com o teu orgulho e com o teu ego? Sim, Porque quebra. te dá aquela raiva, mas eu quero ser vítima e ele, cara, não me deixa ser vítima. Então, quando nós temos inteligência emocional, que é aquela última parte agora deste módulo aqui do curso, que é maravilhoso, é o ser o camaleão, o camaleão. A inteligência emocional dá para tu conseguires usar essas ferramentas de acordo com tu vês de uma forma certeira. Certeira, não abusiva. Porque senão tu acabas por dar por ti sendo assim. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa narcisista que me está sempre agredindo e eu sei que eu tenho que ser maquiavélico para ela ter medo de mim e parar com isso, eu vou ser maquiavélico, mas eu vou ter que, como maquiavélico, descobrir o que machuca o narcisista. Se eu tenho uma pessoa que é maquiavélica comigo, eu tenho que ser um psicopata. E num psicopata, eu tenho que entender que o narcisista, que o maquiavélico, ele adora machucar. Então eu tenho que mostrar, tenho que ver nele. Por que que ele tem a necessidade de me machucar? Do que ele está defendendo? E ali eu vejo onde é que eu tenho que ser indiferente a ele. E no psicopata, o psicopata, ele adora ter domínio sobre as coisas, ele adora ter domínio. Então, o que que eu faço? Eu faço ele ficar desconfortável no domínio deles. Se, por exemplo, se eu fosse um psicopata e o meu domínio é o meu intelecto, e se o Luís quiser quebrar comigo num argumento, o que que eu faço? Pronto, pai, eu já sei que sabes isso tudo e nem preciso mais conversar contigo, então eu vou deixar sozinho com a tua inteligência, pai. Uhum. Você que é bom. Você Tal, que é tal, bom. tal, tal, tal. Pai, já entendi, tu sabes tudo, nem precisas, e tu não tens nem interesse em descobrir o que é que eu sei. Então tá bom, pai, olha, agora tenho que fazer outra coisa, eu vou desligar a chamada. E me interrompo com a chamada. Eu machuquei ele, né? Eu machuquei ele já não quer mais falar comigo, está ofendido comigo, ele está personificando o narcisista ofendido. Não, Então, pai. por isso a gente Tu tem sabes que tudo. entender. Eu já não vou, deixa estar, pai, não vou te mais falar. Não vou mais falar, não vou falar mais aquelas coisas, porque tu já sabes tudo, pai. Deixa estar, nem preciso mais falar. A primeira regra, quando alguém projeta a sombra deles para vocês, é entender que nunca é pessoal, é só uma projeção da própria pessoa. Nunca encarem a projeção de outro como algo pessoal a vocês. Se vocês não conseguem, é porque é ressonância com a vossa sombra. Se várias vezes a pessoa projeta a sombra dela e aí sempre vocês descompensam, então é um convite a vocês analisarem vocês mesmos. Como diz no livro, lá no filme, quando foi lá o cara lá no Rasmussen e que o Rasmussen não estava lá, ele escreveu Stupid Oaf, seu idiota, lá no porta, né? E o Rasmussen, quando chegou lá, ao ver aquilo que estava lá escrito, foi ter com essa pessoa, quem ele faltou, e disse, peço imenso perdão. Eu realmente me ocupei de outras coisas e me esqueci completamente do nosso encontro. Mas no momento em que eu vi o seu nome escrito na porta, eu me lembrei e vim ter com você. Expõe a pessoa. Quando o outro diz stupid oaf, não sei o que mais, assim, todo histérico, é um narcisista. O que é que ele fez? Foi maquiavélico. Quando eu vi o seu nome ali, eu vim ter com você, foi maquiavélico. Gente, bora descansar? Pegaram Bora. informação suficiente? Tem ferramentas agora para começarmos a trabalhar a neurolinguística, como nós falamos? Sim. Acho que eu vou ter que colocar os vídeos lá na aula da água, isso tudo que nem deu. Foi tão interativo bom. que nem deu para colocar a água lá. Beijão no vosso coração, abraço de alma. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Muito